Hail the King, capítulo 1142. Entre na região norte, morra! No entanto, se sentir desesperado não significava desistir. Uma série de sons de clarins calmos e estáveis soou, e então rugidos ressoaram no céu. Quase 100.000 soldados dos dois impérios que estavam na retaguarda da tropa desistiram repentinamente de correr. Eles pegaram suas armas quebradas e se viraram antes de enfrentar os inimigos que estavam atacando. Suas expressões eram calmas e teimosas, e seus olhos eram puros e acalorados. Depois de formar a formação defensiva básica, eles rugiram ao mesmo tempo e avançaram em direção à tropa inimiga no horizonte sul que tinha muitas vezes seu número. Foi como um bravo guerreiro cortando seu braço. Como aqueles guerreiros que queimaram sua energia vital e correram para o céu, esses 100.000 soldados decidiram sacrificar suas vidas para ganhar tempo para que seus colegas escapassem. Eles estavam escolhendo caminhar para a morte. Um momento tão trágico e heróico não poderia comover seus inimigos de sangue frio. Moscas irritantes. Vendo os soldados baixos e fracos dos dois impérios avançando, Kassai finalmente ficou impaciente. Ele moveu ligeiramente uma das pernas para frente no ar, e uma onda poderosa de força invisível saiu de seu corpo gordo. Então, uma pressão indescritível apareceu de repente no mundo. Bã! 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 Muitos soldados dos dois impérios explodiram e morreram tragicamente. A presença terrível de um semideus no pico instantaneamente fez tornados aparecerem nas pastagens. A grama balançava no ar e as pessoas comuns não podiam nem mesmo ficar de pé. Sharav, Cassano, Milito e Palácio. Eu não quero matar essas formigas fracas. No entanto, não teste minha paciência. Vou te dar 3 segundos. Se você não sair, eu vou esmagar completamente esta última força dos dois impérios que você arriscou suas vidas para proteger bem na sua frente. As risadas arrogantes e loucas de Kassai ressoaram no céu. Decapitar esses 4 jovens lordes dos dois impérios seria um grande mérito, e Kassai poderia receber outro presente de Deus assim que voltasse para a sede da Santa Igreja. Sua força aumentaria drasticamente e ele poderia até se tornar um deus. Portanto, seu alvo para esta missão era Sharav e os outros 3. Quanto aos soldados comuns dos dois impérios, a Santa Igreja e o Império Juventus não tinham planos de manter viva a última tropa dos dois impérios. A Legião de Cavaleiro da Execução Divina e a Legião de Cavaleiro da Juventus, Toque da Trevas, poderiam exterminar completamente esses 400.000 soldados no Estreito de Nápoles. Depois de hoje, não haveria mais o Império Inter de Milão e o Império AC Milan no continente. Tudo seria enterrado nas ondas fortes do Estreito de Nápoles e do Rio do Tempo. A região central também se tornaria propriedade da Santa Igreja a partir de agora. Com base no entendimento de Kassai sobre esses 4 jovens lordes, ele acreditava que eles se mostrariam para proteger seu povo. No entanto, não foi o caso desta vez. Independentemente de como ele gritou e ameaçou, Sharav e os outros 3 jovens lordes não apareceram. Kassai olhou para baixo e viu muitas pessoas correndo ao redor. Como formigas, essas pessoas corriam em ordem, mas Kassai não conseguia sentir a presença daqueles 4 jovens lordes. No chão, Cassano e os outros 3 jovens lordes gravemente feridos foram amarrados à força pelos oficiais militares e não conseguiram se libertar. Enquanto misturados na tropa gigante, esses oficiais militares carregaram os 4 jovens lordes e correram em direção ao Estreito de Nápoles. Esses oficiais militares seriam capazes de trazer esses 4 para a região norte de Azeroth depois de cobrir uma distância inferior a 20 quilômetros. Droga! Me deixar ir! Cassano praguejou de raiva. Ele nunca imaginou que ele, um jovem lorde que dominou a região central por mais de 10 anos, seria amarrado e preso nas costas de seu subordinado. Independentemente de como ele gritou e lutou, ele não podia fazer nada para seus subordinados que estavam com os olhos marejados de lágrimas. Milito, Sharav e Palácio eram os mais feridos.
Quando eles lutaram com um anjo de batalha de 6 asas, uma energia estranha entrou em seus corpos, e eles ainda estavam completamente inconscientes. Cassano foi o único jovem lorde que acordou, e ele tinha o status mais alto nesta tropa de 400.000 soldados. Neste momento, Cassano sentiu que deveria ser um escudo contra a tempestade para o seu povo, tal como já o fizera muitas vezes. Ele viu muitos guerreiros corajosos e destemidos dos dois impérios voar para o céu como mariposas voando em direção a uma chama, apenas para parar aquela figura gorda no céu por um segundo. Além disso, muitos soldados corajosos pegaram suas armas quebradas e avançaram contra os inimigos totalmente armados que vinham do horizonte. Ao mesmo tempo, os gritos cruéis de Kassai ressoaram no céu. Cassano sentiu que seu corpo estava prestes a explodir. Ele queria voar para o céu e lutar com dignidade. No entanto, ele estava tão ferido que sempre que tentava usar sua energia guerreira, sentia como se facas afiadas cortassem seus órgãos. Ele não conseguia liberar nenhum pouco de energia. Portanto, ele só poderia ser carregado para o norte nas costas de um de seus subordinados que estava em silêncio agora. Já que você não ousa sair, mesmo que essas formigas estejam sendo mortas, então vou matá-las aos poucos. A paciência de Kassai se esgotou e ele abriu a mão direita e empurrou para baixo. Bum! O solo tremeu e uma cratera profunda no formato de sua mão apareceu, tinha um diâmetro aproximado de 1.000 metros. Infelizmente, havia pelo menos 1.000 soldados dos dois impérios dentro da cobertura deste golpe de mão, e eles foram esmagados em tortas de carne. Seu sangue e ossos se misturaram com o solo, manchando a terra que estava prestes a ser ensopada de sangue. Mate! Mate-os até que Charave e outros apareçam. Kassai rugiu de raiva, não importa o que aconteça. Hoje, tenho que matar aqueles 4 jovens lordes e apresentar suas cabeças às duas santidades, o Papa Blatter e o Bispo Platini. Como desejar. Os 4 cavaleiros da punição divina atrás de Kassai responderam instantaneamente, e eles se transformaram em feixes de luz e dispararam em direção ao chão com sorrisos malignos em seus rostos. Como meteoritos que acabavam com o mundo, eles desceram em direção à multidão com chamas ao seu redor. Esses 4 lordes da classe Sol no auge poderiam facilmente exterminar uma tropa de 400.000 soldados. No lado sul, os 100.000 soldados dos dois impérios que decidiram se sacrificar estavam a menos de 1.000 metros de distância dos inimigos. Os soldados de ambos os lados podiam ver a expressão viciosa um do outro e pareciam prever a cena cruel em que suas armas se apunhalaram no corpo um do outro, fazendo o sangue derramar em todas as direções. Eles pareciam já ter sentido o ar frio que o ceifador cruel soprou em seus rostos. A situação era extremamente perigosa. A última tropa dos dois impérios estava prestes a ser destruída. Avance! Avance pela fronteira! Assim que estivermos dentro da região norte, estaremos seguros, oficiais militares gritaram na multidão, motivando e forçando seus colegas a correr mais rápido. Ha ha ha! Ingênuo! Quem disse que você estará seguro assim que chegar à fronteira? Um dos 4 cavaleiros da punição divina riu histericamente enquanto esmagava alguns mestres que tentaram bloqueá-lo. Este homem já estava no auge da classe Sol e imediatamente apareceu na fronteira entre a região norte e a região central. Ao mesmo tempo que libertava uma energia poderosa, meteu um dos pés no território da região norte e riu: quem se atreve a proteger os inimigos da Santa Igreja? Independentemente de para onde você fugir, a Santa Igreja irá caçá-lo. Ha ha ha! Quero ver quem se atreve a me impedir agora que estou na região norte. Cavaleiro divino da Santa Igreja que entrou na região norte, morra! Uma voz fria e mecânica soou atrás deste homem sem aviso. Este cavaleiro da punição divina ficou chocado. Quem pode chegar tão perto de mim em silêncio sem que eu perceba? Ele rapidamente se virou e ficou apavorado. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1143. Por
A batalha entre as duas forças. Este cavaleiro da punição divina não sabia quando, mas muitas figuras altas e majestosas apareceram atrás dele na fronteira entre a região norte e a região central. Essas figuras foram engolfadas por ondas de energia dourado escura, e o espaço ao redor delas foi retorcido e distorcido. Era difícil vê-los, mas faixas de feixes de luz vermelho sangue eram claramente visíveis, saindo dos olhos dessas figuras. Essa cena foi assustadora. Essas figuras pareciam demônios que saíram do fundo do inferno. Este cavaleiro da punição divina se sentia como se estivesse dentro de um freezer. O que o chocou mais foi que, com sua força, ele nem percebeu que essas figuras gigantes apareceram atrás dele antes de falarem com ele. Mais chocantemente, quando ele estava olhando para o norte cerca de 10 segundos atrás, nenhuma alma podia ser vista. Quem é você? Este cavaleiro da punição divina engoliu a saliva de sua boca e seus lábios ficaram secos. Apenas um punho coberto por uma luz dourada escura respondeu a ele. Esse punho foi envolvido pelas leis da natureza e foi lançado para a frente como uma montanha caindo. Bum! Fragmentos de sangue e ossos brancos voaram em todas as direções como fogos de artifício explodindo. Em estado de choque, este cavaleiro da punição divina se transformou em névoa de sangue. Ele era um lorde da classe Sol no auge, mas a força média das almas guerreiras de batalha do cristal de prata de Shambhala estava no reino dos semideuses. Embora houvesse apenas uma pequena diferença de reino entre eles, era na verdade uma grande lacuna. Um ainda era mortal, mas o outro já marchava em direção ao reino divino. Eles não estavam nem perto. Matar este cavaleiro da punição divina foi tão fácil quanto matar uma galinha para esta alma guerreira de batalha do cristal de prata. Bam! 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 Quase ao mesmo tempo, 3 outros guerreiros almas de batalha de cristal de prata também atacaram de longe. As chamas de energia dourada escura rasgaram o céu. Misturados com correntes de ordem, os outros 3 cavaleiros da punição divina que estavam sendo assassinos e arrogantes a milhares de metros de distância também foram despedaçados. As forças poderosas instantaneamente atraíram a atenção de todos no campo de batalha. O primeiro a reagir foi Kassai, que estava ficando extremamente impaciente no céu. Ele quase viu todo o processo. Desde o aparecimento de mais de 300 almas guerreiras de batalha do cristal de prata na fronteira da região norte até a destruição de seus 4 capangas leais, Kassai nem teve tempo para ajudar. Shambhala! Fantoches mágicos! Kassai disse essas palavras com uma expressão feia. Essas palavras foram as últimas palavras que ele queria dizer. Ele sabia que com a intervenção dos Shambodianos, a situação havia se revertido. Era impossível matar Sharavi, Milito, Cassano e Palácio, esses 4 jovens lordes que eram os principais inimigos da Santa Igreja. Deixando outros fatores de lado, apenas esses mais de 300 almas guerreiras de batalha do cristal de prata eram bloqueios gigantescos. Cada um deles emitiu uma presença não inferior a Kassai, um vice-comandante da Legião de Cavaleiros da Execução Divina. Se esses fantoches mágicos atacarem juntos, talvez eu não consiga voltar vivo, Kassai pensou consigo mesmo, e começou a ter pensamentos de retroceder e recuar. A última tropa do Império Inter de Milão e do Império AC Milo sentiu completamente o oposto de Kassai. Esses 400.000 soldados de elite já estavam se sentindo desesperados e, de repente, viram um grupo de deuses da batalha com armaduras douradas aparecendo na fronteira após abrir o vazio. Depois, os 4 cavaleiros divinos sagnarios e cruéis foram destruídos como formigas. Vivas e rugidos ensurdecedores soaram após um breve momento de silêncio. Os Shambodianos estão realmente aqui. As forças invencíveis do Imperador Humano do Norte estão esperando por nós na fronteira. Estamos salvos. No momento mais desesperador, esses soldados viram uma esperança clara. Esse nível indescritível de choque visual e mental fez com que todos esses soldados quisessem gritar alto. Neste momento, alguns fantoches mágicos dourados retiraram componentes mágicos de seus espaços de armazenamento e criaram suavemente muitos portais mágicos que foram engolfados por luzes místicas. Então,
Equipes de soldados chambordianos totalmente blindados saíram em uníssono e apareceram na fronteira como os guerreiros divinos que viajaram através do espaço e do tempo. Uma tropa de ferro disciplinada e assassina logo apareceu diante de todos. A mesa estava virada. Um massacre massivo que estava prestes a acontecer a 20 quilômetros de distância parou abruptamente. A legião de cavaleiros da execução divina da Santa Igreja estava vestida de prata e avançava como uma enchente de uma represa rompida, mas parou instantaneamente de se mover. De se mover em alta velocidade para uma pausa repentina, esta legião de cavaleiros em armadura de prata e roupas brancas não ficou caótica em tudo. Mais de 10.000 cavaleiros e seus cavalos de guerra estavam em uníssono como se apenas uma pessoa e sua montaria estivessem se movendo. A cena era deslumbrante. Era uma tropa aterrorizante, os soldados eram cruéis, violentos e impiedosos, mas também eram poderosos, fortes e famintos por batalhas. Comparada a essa inundação de prata, a legião de cavalaria do Império Juventus era sem brilho. Como a tropa da Santa Igreja parou repentinamente na frente, os cavaleiros de Juventus tiveram que puxar as rédeas para parar seus cavalos. Instantaneamente, o caos apareceu. Muitos cavalos caíram e muitos cavaleiros voaram para o alto, colidindo com seus companheiros. Embora essa tropa da Juventus tivesse mais homens e parecesse mais assustadora, eles se meteram em uma confusão. Com poeira voando no ar, as pessoas rugiram e cavalos relincharam. Que desastre! Na frente da legião de cavaleiros da execução divina, um cavaleiro divino extremamente musculoso ergueu a máscara de prata em seu capacete, revelando um rosto bonito com olhos de estrela e sobrancelhas como espadas. No entanto, este homem não tinha íris ou pupilas, seus olhos estavam completamente cinza sem emoções. Este par de olhos não deve crescer em um humano. Eles eram como os olhos do ceifador cruel. Qualquer um que olhou para ele sentiu que suas vidas foram tiradas. Este homem não olhou para os 100.000 soldados dos dois impérios que decidiram cometer suicídio bloqueando as tropas da Santa Igreja, embora estivessem a menos de 200 metros de distância. Em vez disso, ele olhou para um local no céu a vários milhares de metros de distância. Ondas cristalizadas apareceram ali, e um homem sentado em um trono de prata apareceu lentamente. Este homem tinha cabelo preto como uma cachoeira e vestia uma túnica branca. Como um lorde olhando para seus súditos, este homem olhou para o chão. Parecia que depois que este homem olhou para eles, os soldados que estavam saindo do portal foram incendiados, capazes de liberar um poder infinito para destruir seus inimigos. Assim que este homem sentado no trono de prata apareceu, ele roubou os holofotes de todos. Imperador, humano do Norte Alexander. O cavaleiro divino com armadura de prata liderando a tropa em um cavalo branco ainda não tinha emoções em seus olhos cinzentos, mas quando ele chamou o nome do homem que estava sentado no trono de prata no céu, traços de emoções puderam ser detectados em sua voz profunda. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1144. O mais poderoso versus o mais poderoso. Rápido! Organize nossos irmãos e retire-se. Incluindo os 100.000 irmãos que estão atrás. Cassano rugiu de excitação. Assim que viu Fei no céu, o coração de Cassano que estava em sua garganta caiu de volta em seu peito. Ele se esforçou para não chorar neste momento. Então, Cassano pediu ao seu subordinado que o descesse, e ele começou a comandar essa tropa destruída enquanto suportava a dor insuportável. Essa tropa era a última força dos dois impérios. Quanto mais pessoas ele pudesse salvar, melhor seria. Cassano não queria que nenhum desses irmãos, que passaram por essa jornada, morresse antes que a luz da esperança brilhasse sobre eles. Sob o comando de Cassano, os 400.000 soldados mantiveram a calma e recuaram em ordem. Mesmo aqueles 100.000 soldados que decidiram se sacrificar para ganhar tempo para seus colegas começaram a voltar, eles estavam a apenas 200 metros de distância dos poderosos inimigos, a Santa Igreja. Por um momento, a atmosfera na área estava estranha.
Os militares de Chambord e a legião de cavaleiros divinos da Santa Igreja mantiveram-se em suas terras e se entreolharam a milhares de metros de distância. Eles se viam como inimigos poderosos. Entre essas duas forças, os 400.000 soldados fatigados do Império Inter de Milão e AC Milan moveram-se rapidamente em direção à região norte em silêncio. Eles logo marcharam pela pastagem amarela e cruzaram o Estreito de Nápoles, entrando na região norte. No céu, o subcomandante Kassai da Legião dos Cavaleiros da Execução Divina se sentia estranho. Ele não sabia se deveria recuar ou lutar. Na verdade, ele nem se atreveu a se mover. Desde que o Imperador Humano do Norte apareceu no céu de uma forma dominante, Kassai sentiu como se uma onda de poder terrível o prendesse. Mesmo se ele se movesse ligeiramente, ele seria atacado por um ataque insano. O que fez Kassai se sentir ainda mais estranho foi que o Imperador Humano do Norte nem mesmo olhou para ele. Este Lorde o tratou, o subcomandante da Legião dos Cavaleiros da Execução Divina, como ar. Como se também sentisse, o Imperador Humano do Norte também olhou para o homem musculoso em armadura de prata e roupas brancas a milhares de metros de distância. Quando seus olhos se encontraram, faíscas invisíveis apareceram no ar. O homem com armadura de prata sorriu de repente. No entanto, como seus olhos estavam completamente cinzentos, sua expressão parecia assustadora e estranha. Ele disse: Imperador Humano do Norte? Você quer proteger esses seguidores do mal que se rebelaram contra a Santa Igreja? Você quer ficar do outro lado da Santa Igreja? Tornando-se o inimigo dos deuses que estão despertando? Ficar do outro lado da Santa Igreja? A risada soou nos ouvidos de todos. É a Santa Igreja que sempre esteve contra mim, não? Já que vocês continuamente tentaram me matar, por que não posso matar alguns lacaios seus? Imprudente, as dezenas de milhares de soldados da Legião dos Cavaleiros da Execução Divina rugiram ao mesmo tempo. Uma presença única apareceu de repente nesta legião e se elevou para o céu, e as intenções assassinas fizeram a temperatura na área cair. O cavaleiro com armadura de prata acenou lentamente com a mão e então olhou para Fei com decepção em seus olhos cinzentos. Parece que você se colocou completamente do outro lado da Santa Igreja. Isso é realmente decepcionante. Alexander, como você é o bispo do Santuário do Traje Negro, você deve conhecer o Código de Deus. Como você pode fazer coisas ridículas que mancham os deuses? Você quer que todos os humanos da região norte morram com você devido à sua ambição. A voz desse homem não era tão ressonante quanto a de Fei, mas continha um grande poder de persuasão e trapaça, martelando as almas das pessoas. As pessoas com vontade mais fraca se ajoelhariam e chorariam ao ouvir essa voz. Essa era a habilidade terrível de quando alguém cultivava o poder sagrado a um nível supremo. Este cavaleiro de cabelos prateados e olhos cinzentos estava prestes a alcançar o reino divino, onde suas palavras se tornariam leis da natureza. Essa pessoa não seria um personagem sem fama. Infelizmente, esses 400.000 soldados dos dois impérios eram elites que passaram por chamas e sangue, e suas vontades eram quase feitas de ferro. Além disso, seu ódio pela Santa Igreja estava no fundo de seus ossos. Como eles poderiam ser enganados por algumas palavras? Fei riu alto, e a risada ressonante ecoou na área, destruindo completamente o poder da enganação da voz do cavaleiro. Todos sabiam que a risada de Fei era cheia de desdém e zombaria. Ha ha ha! Qualquer conversa mais seria inútil. Sempre ouvi dizer que a legião dos cavaleiros da execução divina da Santa Igreja é incomparável e nenhuma legião de cavalaria poderia derrotá-la. Agora, acabei de criar uma nova tropa mista e quero testar essa afirmação eu mesmo. Ha ha! Vamos batalhar! Assim que Fei disse isso, os militares de Chambord estacionados na fronteira se separaram em dois grupos, criando um caminho entre eles. Então, uma legião de cavalaria negra saiu desse caminho em silêncio. Esta era uma tropa mista. Havia cerca de 10.000 cavaleiros, e havia humanos e orcs Bemomoth. De todos os orcs Bemomoth, havia membros de clãs como o clã Centauro, o clã do Lobo, o clã do Urso e o clã do Porco.
Todos os tipos de guerreiros em várias formas e tamanhos montavam em muitas montarias diferentes. Esta legião parecia estranha e ridícula. Comparada à legião de cavaleiros da execução divina da Santa Igreja, onde os soldados estavam todos vestidos com armaduras prateadas e roupas brancas, esta legião mista era inferior tanto na aparência quanto na uniformidade. No entanto, o cavaleiro divino de cabelos prateados e olhos cinzentos não se atreveu a subestimar o inimigo. Outros não conseguiam ver, mas ele imediatamente percebeu. Esta legião de cavalaria de Chambord parecia confusa e desordenada, mas continha um significado mais profundo. Com diferentes montarias e diferentes guerreiros, esta legião de cavalaria poderia usar inúmeras estratégias e lidar com qualquer tipo de terreno, inimigo e situação. Cada cavaleiro e montaria estavam envoltos em uma armadura negra delicada e todos os tipos de runas mágicas gravadas nelas. Presenças místicas e poderosas envolveram a armadura, oferecendo grande proteção, e ainda grandes habilidades ofensivas. Esses conjuntos de armaduras não eram inferiores à armadura divina de prata que os cavaleiros da Santa Igreja usavam. Esta legião de cavalaria de Chambord estava vestida de preto e parecia a legião do ceifador cruel que saiu do portal para o inferno, dando aos outros uma sensação de desespero. Com a adição de orcs Behemoth e suas montarias, esta legião tinha inúmeras possibilidades. Recentemente, rumores no continente afirmaram que o Imperador Humano do Norte se aventurou no mar de florestas sem fim e usou sua força poderosa e carisma incomparável, recrutando com sucesso a tribo Orc Behemoth, uma das raças mais poderosas durante a Era Mítica. Agora, outros sabiam que os rumores eram verdadeiros. Com a adição dos orcs Behemoth, a força do Imperador Humano do Norte já estava além da imaginação das pessoas. Agora, parece que o cavaleiro de cabelos prateados, olhos cinzentos e musculoso ficou sério e sentiu como se a batalha não pudesse ser evitada hoje. Agora, a legião dos cavaleiros da execução divina foi forçada a um canto, e parecia que era a situação que o Imperador Humano do Norte esperava. Se a legião de cavalaria mista de Chambord derrotasse a legião dos cavaleiros da execução divina da Santa Igreja, essa legião chegaria ao topo e chocaria o mundo. Portanto, a reputação e o domínio do Império da região norte aumentariam mais, até mesmo suprimindo a Santa Igreja e se tornando a força número 1 na mente de muitas pessoas. Se a batalha terminasse empatada, o objetivo do Imperador Humano do Norte também seria alcançado. Ter uma legião de cavalaria mista que poderia rivalizar com a legião dos cavaleiros da execução divina também impressionaria muitas pessoas. Mesmo se esta legião de cavalaria mista fosse derrotada, a reputação do Império da região norte não seria tão afetada. Para muitas pessoas, era normal que uma legião de cavalaria recém-criada perdesse para a legião dos cavaleiros da execução divina, a legião de cavalaria mais poderosa do mundo. No entanto, mesmo que a Santa Igreja soubesse que isso era uma armadilha, a legião dos cavaleiros da execução divina não podia recuar e teve que lutar. Se a legião dos cavaleiros da execução divina recuasse, a presença e o moral da Santa Igreja cairiam. Além disso, se a batalha terminasse em empate ou trágica vitória para a legião dos cavaleiros da execução divina, a Santa Igreja também sofreria danos insuportáveis. Este era um caso claro de estar sobrecarregado pela fama. Avançar. O cavaleiro de cabelos prateados, olhos cinzentos e musculoso gritou com decisão. Ele abaixou a máscara e chutou seu unicórnio de prata, que avançou como uma flecha disparada de um arco. Eles correram pela pastagem amarela e atacaram com uma presença incomparável. Atrás dele, as dezenas de milhares de cavaleiros divinos com armaduras de prata e roupas brancas da Santa Igreja seguiram seu comando e avançaram em suas montarias. A armadura de prata brilhou sob a forte luz do sol, fazendo parecer que uma avalanche apareceu de repente na terra. Energia fria se espalhou e o mundo parecia estar selado por gelo. Esta era a presença da legião dos cavaleiros da execução divina da Santa Igreja. Cada membro tem pelo menos uma força de 5 estrelas e foram criados pela Santa Igreja desde tenra idade. Todos eram valentes e perseverantes.
Esses cavaleiros eram confiantes e destemidos. Mesmo se eles estivessem enfrentando demônios, eles não recuariam. A figura musculosa investindo na frente era a alma da legião. Havia muitos comandantes delegados da legião dos Cavaleiros da Execução Divina que tinham o título, mas nenhum poder real. Havia apenas um comandante verdadeiro, e ele era o orgulho de todos os Cavaleiros Divinos. Ele estava vivendo lendariamente. Ele se cegou para não ver todos os pecados do mundo. O Cavaleiro Divino de cabelos prateados e olhos cinzentos que estava atacando com um unicórnio prateado chamava-se Atkinson. Avançar! Em nome de Deus! Esmague todos os pecados diante de nós. Por outro lado, na frente da legião de cavalaria mista negra, Lampard colocou lentamente seu capacete negro e acariciou a besta rugido das chamas mutante embaixo dele com suas manoplas de metal que tinham muitos espinhos nas costas da mão. Quando ele olhou para cima, a espada gigante o Black Lightning, raio negro, já havia aparecido em sua mão. Avançar! A besta rugido das chamas mutante não era inferior ao unicórnio que Atkinson estava montando. Como um raio negro, Lampard e sua montaria avançaram, perfurando o ar e rasgando a grama amarela. Quando a besta rugido das chamas passou correndo, as chamas queimaram os lugares em que seus cascos pisaram, parecendo uma trilha de demônios. Bum! As dezenas de milhares de cavaleiros com armaduras pretas incitaram suas montarias em silêncio e avançaram como fantasmas. Como uma nuvem negra gigante que estava prestes a destruir uma cidade, a presença desta legião subiu de repente e parecia uma chama negra do inferno que estava queimando no gramado. Um preto e um branco. No campo de batalha, dois grupos de legiões de cavalaria distintas avançaram um contra o outro como duas agulhas prestes a colidir. Suas presenças rugiam e eles rapidamente se aproximaram. Os 400.000 soldados dos dois impérios já haviam passado pela fronteira, deixando a vasta pastagem para as duas legiões de cavalaria. Essa planície era perfeita para os cavaleiros batalharem. O chão tremia e o sangue queimava. Esta foi a primeira batalha oficial entre o Império da Região Norte e a Santa Igreja. Esta batalha iria iniciar a guerra entre as duas maiores forças do continente Azeroth. 1000 metros. 500 metros. 200 metros. 50 metros. A presença de ambos os lados disparou, e até o ar ficou quente. Tink! O Atkinson de cabelos prateados e olhos cinzentos ergueu a lança gigante do dragão de prata em sua mão, e o calor do deus da luz radiante apareceu ao seu redor. Como o sol, ele liderou o comando da legião dos cavaleiros da execução divina da Santa Igreja. Voxos. Ao mesmo tempo, Lampard, de capacete e armadura negra, ergueu sua espada gigante, Black Lightning. Enquanto ruídos de estalo soavam, a energia do relâmpago se transformou em cobras prateadas e saltou. O mais poderoso contra o mais poderoso. Essas duas figuras que eram as cabeças da flecha preta e da flecha branca colidiram pela primeira vez. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1145. Resgatando a antiga glória. Sob o olhar de todos, as duas pessoas mais poderosas da Legião Negra e Branca colidiram uma com a outra. Vitória! Os cavaleiros divinos da Legião dos Cavaleiros da Execução Divina rugiram ao mesmo tempo. Invencível! Os cavaleiros da Legião Mista de Shambod gritaram de volta sem medo. Os rugidos dessas dezenas de milhares de soldados sacudiram o céu enquanto eles aplaudiam seus líderes. Os dois homens que estavam lutando agora representam a força de combate individual mais poderosa em suas legiões. Para os cavaleiros divinos, Atkinson era o símbolo da vitória. Desde a criação da Legião dos Cavaleiros da Execução Divina, eles nunca tinham visto ninguém que pudesse bloquear o ataque de uma única lança de Atkinson. Cada vez que a lança de Atkinson era golpeada, um inimigo morria. Não houve exceções. Para a Legião Mista do Império da Região Norte, Lampard o Leão Dourado representava invencibilidade.
Embora esta legião de cavalaria mista tenha sido formada recentemente, o Supremo Imperador Alexander e os sacerdotes do Palácio do Deus das Feras colocaram seus corações e almas nela. A posição do comandante da legião foi determinada através de uma série de competições ferozes, e muitos mestres orcs e humanos da região norte se juntaram. No final, o Leão Dourado Lampard, que recentemente saiu de seu cultivo, derrotou todos os oponentes e ganhou este assento, tornando-se o mestre número 1 e comandante de legião desta legião de cavalaria mista. As duas pessoas que representavam a confiança das duas legiões engajadas sob o olhar de todos. Bun. A lança de prata e a espada negra ultrapassaram a velocidade da luz e colidiram. Naquele momento, parecia que o mundo ficou em silêncio. Uma sensação de brusquidão sem precedentes apareceu na mente de todos. A explosão chocante e as ondas de energia em forma de cogumelo que as pessoas previram não apareceram. No centro do campo de batalha, os dois mestres supremos que colidiram um com o outro pareciam ter se transformado em duas belas estátuas junto com suas montarias e armas. Tempo e espaço congelaram ao redor deles. O silêncio mortal durou cerca de 4 segundos. Então, as terríveis ondas de energia finalmente apareceram. Bun. Com os dois mestres supremos como centro, ondas de energia poderosas se dispersaram na área como ondulações. A grama seca no chão instantaneamente se transformou em pó, e o solo negro e nu por baixo começou a tremer também. A poeira subiu no ar, cobrindo cada centímetro do espaço. Então, sob o forte fluxo de ar semelhante a um tornado, a poeira baixou rapidamente. No ponto onde a lança de prata e a espada negra colidiram, uma fina tela de luz apareceu de repente, parecendo um espelho. O Atkinson de cabelos prateados e olhos cinzentos e o Leão Dourado Lampard instantaneamente se lançaram sobre a tela de luz parecida com um espelho estranhamente, desaparecendo do campo de batalha. Quase ao mesmo tempo, uma luz penetrante iluminou o céu, e raios de energia aterrorizante rolaram e caíram. Muitas rachaduras apareceram no espaço, levando-o ao vazio. Os dois mestres supremos se moveram no vazio e lutaram, e sua lança de prata e espada negra colidiram e criaram faíscas que pareciam estrelas explodindo. Tudo isso podia ser visto vagamente no solo. Esta era uma verdadeira batalha em nível de deuses. Depois de encontrar um oponente real, Lampard e Atkinson não conseguiam controlar meticulosamente sua energia. Para evitar ferir sua própria legião de cavalaria e destruir o Estreito de Nápoles, eles chegaram a um entendimento tático e decidiram lutar no céu. Mesmo que os dois mestres supremos estivessem lutando no céu, a energia residual aterrorizante ainda surgia no chão. Tornados rasgaram pedaços de terra no céu e deixaram sulcos sem fundo no chão. Se a situação continuar, os milhares de cavaleiros das duas legiões que estavam atacando na frente e ainda não haviam se engajado poderiam ser lançados no ar. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Uma série de canções de batalha espiritual sagrada soou na legião dos cavaleiros da execução divina e eles podiam purificar as almas das pessoas. Então, chamas prateadas apareceram na legião que estava avançando, transformando-se em muitas sombras de anjos de batalha gigantes. As asas gigantes do anjo branco bateram no ar, emitindo energia que caiu sobre os cavaleiros da execução divina. Então, um anel de energia prateado de camada intermediária apareceu ao redor de cada um deles. Vitória! Esses mais de 10.000 cavaleiros divinos rugiram ao mesmo tempo, e sua presença aumentou. Sob o poder do anel de batalha, sua força dobrou, e a presença desses 10.000 soldados parecia a de 1 milhão de soldados. O poder sagrado de prata que esses cavaleiros estavam emitindo conectava o solo com o céu. Olhando de longe, toda essa área era prateada, e a presença sagrada e majestosa encheu o mundo, esmagando-se em direção à legião mista como uma avalanche. Esta legião foi instantaneamente unida, e as ondas de energia residual criadas a partir da batalha dos dois mestres supremos foram completamente canceladas quando eles estavam a menos de 100 metros de distância desta legião. Esta é a técnica de batalha única da legião dos cavaleiros da execução divina, o anel de batalha do poder sagrado. Essa cena fez Cassano, que observava, arfar,
e seu rosto mudou de cor. A Legião de Cavalaria de Elite do Império Inter de Milão e do Império Acemila, Legião do Cavaleiro Relâmpago, era classificada entre os 10 primeiros em todo o continente e foi invencível por um período. Era famosa na região central por sua habilidade de combate, conquistando cidades e ocupando terras com facilidade. No entanto, ao atacar a Legião dos Cavaleiros da Execução Divina da Santa Igreja, a Legião do Cavaleiro Relâmpago durou menos de 20 minutos antes de desmoronar e ser completamente eliminada. O principal motivo que levou à destruição que os soldados dos dois impérios não queriam lembrar foi o anel de batalha da Santa Igreja. Os magos da Legião do Cavaleiro Relâmpago não podiam vencer os sacerdotes da Santa Igreja em termos de capacitar seus soldados com bônus de força e outros atributos. O único anel de batalha desta legião era o contra-ataque a quase todas as legiões de cavalaria. A cena em que a Legião dos Cavaleiros da Execução Divina esmagou a Legião do Cavaleiro Relâmpago ficou gravada na mente de Cassano. Agora, vendo a Legião dos Cavaleiros da Execução Divina usando o mesmo truque, Cassano ficou ansioso e preocupado que esta poderosa legião de cavalaria mista que seu irmão acabou de montar pudesse ser exterminada em sua primeira batalha. Portanto, ele não pôde deixar de gritar para lembrar Fei. No entanto, o que aconteceu a seguir no campo de batalha o deixou atordoado. Como se fosse uma resposta direta às mudanças que ocorreram na Legião dos Cavaleiros da Execução Divina, uma série de cantos altos soou na Legião Mista como se viessem das almas dos cantores. O canto continha um tipo de energia em par com o poder das canções sagradas de batalha espiritual. Então, muitos símbolos gigantes e místicos apareceram no céu, e uma luz infinita caiu sobre os cavaleiros como uma chuva de luz. Algo semelhante aos anéis de batalha da Santa Igreja apareceu no corpo desses cavaleiros. Sua força e presença dispararam instantaneamente em alta velocidade. Os cavaleiros Ox e suas montarias foram especialmente estimulados, e parecia que eles enlouqueceram. Seus corpos que já eram musculosos começaram a inchar, quase explodindo sua armadura negra. Seus cabelos também se arrepiaram como agulhas de ferro. As imagens totêmicas de vários clãs apareceram acima da cabeça desses Ox, e seus olhos ficaram vermelhos enquanto o vapor branco jorrava de suas narinas, parecendo espadas afiadas. A presença da Legião Mista também aumentou muitas vezes. Riscos de névoa negra mística também subiram da Legião e bloquearam o céu e o sol, e a névoa negra não era inferior à luz prateada que engolfava a Legião dos Cavaleiros da Execução Divina. Toda a Legião de Cavalaria Mista estava coberta pela terrível névoa negra, e por um momento, seus inimigos pensaram que os soldados da morte haviam acabado de sair do inferno. Isso é certo! A lendária canção de batalha Bemomoth. Cassano ficou chocado. De repente, ele percebeu por que Fei estava tão confiante em sua Legião Mista. Nas lendas, embora os Ox Bemomoth não pudessem usar energia mágica, eles podiam liberar o poder místico usando canções para aumentar sua força, energia guerreira, defesa e vontade. Ao mesmo tempo, eles podiam reduzir a força e a resistência de seus inimigos. As canções dos Ox Bemomoth eram mágicas. Na Era Mítica, essas canções de batalha eram conhecidas como o terceiro tipo de energia. Como a tribo Okbemomoth havia desaparecido no continente por muito tempo, muitas pessoas já haviam esquecido a existência de seu poder único e o domínio das legiões de cavalaria Ox que eram invencíveis em toda a Terra. Hoje, a legião de cavalaria dominante desta raça esquecida finalmente apareceu no continente novamente. Eles iriam reaver sua antiga glória. Mesmo que eles estivessem enfrentando a legião de cavaleiros da execução divina da Santa Igreja, a legião de cavalaria no ponto 1 do mundo, a legião de cavalaria mista do Império da região norte não estava com medo. Independentemente de qual seja o resultado dessa batalha, uma coisa é certa. A partir de hoje, a legião de cavalaria da Santa Igreja, que é incomparável no combate em planícies, não dominará mais. Cassano endireitou-se para assistir em silêncio o início desta grande batalha. Buna! 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 As duas correntes, uma preta e outra branca, finalmente se quebraram um no outro. Sangue derramado e ossos quebrados.
Cavalos de guerra relinchavam e bestas estranhas rugiam. As duas terríveis legiões de cavalaria finalmente começaram o combate mais primitivo e cruel. O poder sagrado prateado e a névoa negra se entrelaçaram, devorando e eliminando um ao outro. Ruídos de assobios leves soaram como se o espaço estivesse se partindo, e a canção sagrada da batalha espiritual e a canção da batalha Behemoth continuaram a ressoar na área enquanto as chamas queimavam. Armaduras prateadas e pretas voaram para o céu, e os cavaleiros caíram antes que outros avançassem. Esta cena parecia com duas montanhas gigantescas se chocando. Sabres e espadas foram erguidos e ruídos de metal colidindo soaram. Enquanto os cavalos de guerra relinchavam, o sangue voou para o ar. Os cavaleiros divinos emitiram uma luz prateada brilhante. Seus cavalos de guerra prateados foram todos meticulosamente escolhidos, e eles eram cavalos supremos com linhagem de besta demoníaca. Eles poderiam se tornar um com os cavaleiros. Além disso, a armadura projetada exclusivamente para os cavalos de guerra poderia proteger perfeitamente seus locais fracos, como seus olhos e joelhos, e espinhos podiam ser vistos nelas, capazes de causar danos aos inimigos. Sem exagero, cada cavalo de guerra da legião dos cavaleiros da execução divina tinha o dano de um guerreiro de nível estrelar. No entanto, quando tal legião enfrentou a legião mista do Império da região norte, eles não puderam utilizar suas vantagens. As montarias dos Orcs Behemoth estavam além da compreensão dos humanos. Os leves e ágeis cavaleiros do clã dos lobos estavam montados em lobos únicos, e essas montarias podiam saltar por 50 metros. Sob o poder dos totens, eles eram tão rápidos quanto o vento e era impossível capturá-los. Os cavaleiros do clã do lobo passavam nas pequenas fissuras e fraquezas na formação da legião dos cavaleiros da execução divina, e seus sabres curvos que eram finos como papel, mais afiados podiam passar pelas fendas finas entre os componentes da armadura que os cavaleiros divinos e seus cavalos de guerra brancos estavam vestindo. Embora os ferimentos não tenham sido letais, eles ainda causaram uma dor terrível. Os fortes cavaleiros do clã do urso cavalgavam em seus gigantescos ursos terrestres e eram como muitas paredes maciças indestrutíveis. Eles usaram sua força bruta e tamanho gigante para criar um impulso insano. Mesmo aqueles cavaleiros divinos que investiram contra eles foram jogados para trás enquanto vomitavam sangue. Além disso, alguns centauros eram a combinação perfeita de cavaleiros e montarias. Eles eram rápidos e tinham habilidades impressionantes de tiro com arco. Ao lado, havia cavaleiros do clã touro que eram conhecidos por sua força física, os cavaleiros que eram como raios do clã leopardo. Os vários tipos de cavaleiros orcs deixavam os cavaleiros divinos extremamente desconfortáveis. Esta foi a batalha de avanço mais frustrante que a legião dos cavaleiros da execução divina já enfrentou desde o seu início. Os cavaleiros divinos sentiram que foram reprimidos por seus inimigos em todos os aspectos. Em termos de força física, eles não podiam lutar com os cavaleiros do clã touro e do clã urso. Em termos de agilidade, eles não podiam rivalizar com os cavaleiros do clã lobo e do clã leopardo. Em termos de arco e flecha, os centauros eram melhores. Em termos de estratégias e comandos rápidos, os cavaleiros das bestas rugido das chamas de Shambod também eram fortes. Mesmo seu orgulho, os anéis de batalha que seus sacerdotes podiam lançar sobre eles, não conseguiam derrotar as canções de batalha e o poder dos totens da tribo Orc Behemoth. Invencível! Connie, um guerreiro orc do clã do urso, gritou a frase de batalha da legião mista. Ele balançou seus machados duplos gigantes que pareciam portas, derrubando mais de 10 lanças de prata que estavam perfurando em sua direção como gotas de chuva em uma tempestade. Então, ele torceu os pulsos e os dois machados gigantes golpearam horizontalmente como dois relâmpagos. Tchink! 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 Os machados gigantes quebraram as lanças de prata que bloqueavam o caminho, e o ímpeto levou os machados para frente e cortou o apavorado cavaleiro divino na frente de Connie em muitos pedaços ao lado de sua montaria. Ao mesmo tempo, outro cavaleiro divino viu esta oportunidade agora que Connie estava distraído. Com um sorriso malicioso, ele avançou, e sua lança de prata disparou para frente como uma cobra.
A lança perfurou a armadura negra de Cone e seu ombro, e o sangue vazou pelas ranhuras de sangue. Para cima, este cavaleiro divino rugiu com os olhos bem abertos. Poderosas chamas sagradas de prata de repente queimaram ao redor deste cavaleiro divino, e ele liberou sua força através de seus ombros. A lança de prata começou a se dobrar enquanto este cavaleiro divino queria enviar Cone para o ar. Haha! Só você! Cone riu histericamente como se a lança não tivesse perfurado seu ombro. Então, ele chutou levemente o urso de terra para baixo, dizendo à sua montaria para avançar. Com a lança de prata ainda em seu ombro, Cone instantaneamente chegou a este cavaleiro divino e fez um golpe de corte com seus machados, transformando este cavaleiro divino que não pode reagir a tempo em duas partes. Haha! Invencível! Cone puxou a lança de prata que perfurou seu ombro, e ele a jogou para frente. A lança de prata manchada por seu sangue se transformou em um feixe de luz e instantaneamente perfurou dois cavaleiros divinos na frente dele que não previam isso. Este jovem guerreiro do clã Urso exibiu completamente a natureza feroz e destemida dos Oxbemomoth. Essas lutas trágicas estavam acontecendo em todos os lugares do campo de batalha. Afinal, a Legião dos Cavaleiros da Execução Divina era a legião de cavalaria número 1 no continente, e sua força não podia ser ignorada. A coordenação dos Cavaleiros Divinos, o aproveitamento das oportunidades e sua crença na vitória estavam profundamente enraizados nos seus ossos. Eles ainda estavam demonstrando essas qualidades, embora nunca tivessem enfrentado esses inimigos e sofrido muito mais baixas do que o esperado na primeira onda de ataques. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1146. A nova dinâmica de poder. O moral desta legião de cavalaria de prata aumentou, e os cavaleiros divinos ficaram mais acalorados. No primeiro ataque, a legião dos cavaleiros da execução divina e a legião de cavalaria mista do Império da região norte colidiram e lutaram por mais de 10 minutos. Então, como se ambos os lados tivessem chegado a um entendimento tático, eles se afastaram um do outro em formações em forma de meia-lua. Eles puxaram lentamente as rédeas em suas montarias e rapidamente reorganizaram e ajustaram suas formações. De confuso e caótico a organizado e estruturado, esse processo demorou apenas alguns segundos. As correntes brancas e pretas formavam um grande círculo no gramado, parecendo um vago símbolo de Tai Chi quando observadas do céu. Em poucos minutos, as duas legiões estavam a mais de 1000 metros uma da outra, e eles viraram suas montarias. Em seguida, eles entraram em formação e se prepararam para o segundo ataque. Somente quando a cavalaria estava atacando em velocidade máxima eles poderiam liberar a quantidade máxima de força e utilizar suas vantagens. As habilidades desta raça poderosa da Era Mítica não podem ser esquecidas. Nada é exagerado. Cassano voou um pouco e suspirou. Ao lado dele, estavam Milito, Palácio e Charave, todos curados por Fei. Esses 4 jovens lordes ficaram ao redor de Fei e assistiram à Batalha do Céu. A força de combate dos cavaleiros da tribo Okbemomoth chocou esses 4 mestres supremos. Mesmo que este mundo fosse dominado por uma poderosa força individual, a força de combate das legiões militares ainda não podia ser esquecida. A Santa Igreja era dominante no continente por várias razões. Além de ter incontáveis mestres, eles também tinham tropas fiéis, leais e poderosas. Durante as guerras entre superimpérios, os efeitos dessas tropas excederam em muitos mestres supremos. O principal motivo que levou ao Império Inter de Milão e à destruição do Império AC Milan foi que eles careciam de militares poderosos. Embora tivessem mestres famosos como Charave e Cassano, esses mestres não conseguiram proteger todos os territórios dos dois impérios e muitas cidades foram derrubadas pelas tropas da Santa Igreja. Com o apoio da tribo Okbemomoth, o poder do Imperador Humano do Norte mais que dobrou. Olhando para baixo do céu, a Legião dos Cavaleiros da Execução Divina e a Legião de Cavalaria Mista do Império da Região Norte quase concluíram a segunda onda de ataque. A Legião dos Cavaleiros da Execução Divina mudou sua formação e estratégia, mas ainda não obteve a vantagem contra esta Legião Mista.
A proporção de baixas em ambos os lados chocou os cavaleiros divinos. O Atkinson de cabelos prateados e olhos cinzentos não conseguia mais ficar calmo. Ele decidiu avançar e lutar, mas não planejava exterminar os inimigos. Ele só queria usar o poder da Legião dos Cavaleiros da Execução Divina para rasgar os militares do Imperador Humano do Norte, suprimindo grandemente a presença e o moral deste oponente da Santa Igreja que estava ficando mais forte a cada dia. Ele sabia que muitos confrontos iriam acontecer entre as duas forças, e ele queria ter um grande começo fazendo com que os Chambordianos e os militares da região norte ficassem com medo da Santa Igreja. No entanto, embora Atkinson tenha usado toda a sua força, o efeito não foi o que ele esperava. Este homem musculoso que estava usando a espada negra gigante tinha um tipo de energia mística e era apenas um pouco mais fraco do que Atkinson, que já marchava sobre o limiar da mortalidade. Este homem tinha imensa experiência em combate e sua estratégia era estável e segura. Seu estilo de combate era conservador e ele não gostava de movimentos arriscados. Depois de lutar por cerca de 20 minutos, Atkinson nem mesmo viu nenhuma oportunidade que pudesse usar para encerrar a batalha rapidamente. Quem é este homem ruivo com a espada negra? Como é que eu nunca ouvi falar dele antes? Existe tal pessoa na região norte. Uma vez que ele já ultrapassou o limite da mortalidade, por que ele está voluntariamente como o capanga do Imperador Humano do Norte? Com sua força, ele mesmo pode estabelecer um poderoso império. Quanto mais a batalha continuava, mais temeroso Atkinson ficava. Antes, ele pensava que mesmo sem sua legião, ele poderia rivalizar com o Imperador Humano do Norte. Agora, ele não conseguia nem lidar com um general sob o comando do Imperador Humano do Norte. Parece que a terrível habilidade do Imperador Humano do Norte está muito além de minhas estimativas. Ao olhar para aquele imperador de branco que estava sentado no trono em forma de jade e observando a batalha, um traço de medo apareceu nos olhos cinzentos de Atkinson. Mesmo que ele não quisesse admitir, ele tinha que admitir. Ele não estava no mesmo nível que este homem. Bum! A lança de prata colidiu com a espada negra mais uma vez, e a energia do relâmpago e o poder sagrado se atacaram agressivamente. As ondas caóticas de energia se dispersaram na área. Como facas que cortam papel, o espaço ao redor de Atkinson e Lampard se estilhaçou e se despedaçou. Os fragmentos espaciais voaram em todas as direções como um espelho quebrado. Então, as leis da natureza rapidamente juntaram os fragmentos e consertaram o espaço despedaçado. Podemos determinar o resultado dessa batalha mais tarde. General inimigo, você tem coragem de deixar seu nome? Atkinson já pensava em recuar. Ao usar essa oportunidade, ele se transformou em um feixe de luz e saiu correndo um pouco. Depois de criar alguma distância entre os dois, ele fez a pergunta enquanto o espaço ao seu redor continuava a desmoronar e se reconstruir. Leão Dourado, região norte. Lampard estava calmo e estável como uma montanha gigante. Enquanto estava no ar, seu longo cabelo ruivo esvoaçava enquanto a aterrorizante energia de um raio se espalhava. Todo o seu corpo foi engolfado pela energia do relâmpago como um líquido e foi capaz de derreter através de tudo. Ok, haverá outra batalha entre nós um dia, e vamos determinar quem é mais forte então. No momento em que Atkinson disse isso, ele já havia desaparecido. No segundo seguinte, ele voltou para a frente da legião dos cavaleiros da execução divina no terreno que estava se preparando para o quarto ataque. Senhor! Vendo o retorno de seu comandante, os cavaleiros divinos que estavam cobertos de sangue ficaram entusiasmados. Eles estavam esperando por este cavaleiro divino que era uma lenda viva para dar o comando de ataque. Assim como antes, eles iriam revelar suas verdadeiras presas e rasgar esses seres malignos que ousaram se opor à legião de deuses em pedaços. Retirada! Atkinson ergueu sua lança de prata em um ângulo e deu a inesperada ordem de retirada. Senhor! Um subcomandante e alguns oficiais não conseguiram nem reagir a tempo e perguntaram incrédulos. Não poderia haver um fim adequado para a batalha de hoje. O Império da Região Norte, não estamos preparados para uma guerra total com eles ainda. Vamos recuar. O tom de Atkinson parecia sombrio,
e outros cavaleiros divinos nunca tinham ouvido isso antes. Em 3 ataques e batalhas diretas, a Legião dos Cavaleiros da Execução Divina, que tinha cerca de 10.000 cavaleiros divinos, perdeu cerca de 2.000 membros. A Legião nunca experimentou este nível de baixas pesadas. As duas legiões pareciam ter alcançado um empate após 3 ataques, mas o empate era um fracasso aos olhos da Legião dos Cavaleiros da Execução Divina, que era a legião de cavalaria no ponto 1 no continente. Eles sempre cuidaram de seus inimigos em um avanço, e finalmente encontraram um oponente digno. Sob a liderança de Atkinson, de cabelos prateados e olhos cinzentos, a Legião dos Cavaleiros da Execução Divina se retirou lentamente. A formação deles ainda estava organizada e eles não estavam ansiosos. A legião juntou-se às tropas da Juventus de longe e montou acampamentos temporários. Enquanto isso, Lampard também voltou à frente da legião de cavalaria mista. Ele não perseguiu os inimigos. Na situação atual, era impossível obter a vitória em pouco tempo. A legião de cavalaria mista foi estabelecida há menos de 3 meses, mas já era capaz de rivalizar de frente com a legião dos cavaleiros da execução divina. Isso foi o suficiente para chocar o continente e estabelecer o domínio. Sem dúvida, as legiões preta e branca eram as duas legiões de cavalaria mais poderosas do continente e seriam inimigas mortais uma da outra até que uma legião desaparecesse. No céu, Fê assistiu a legião dos cavaleiros da execução divina recuar, e ele decidiu não atacar no final. No céu ao sul, Fê sentiu faixas de poderosas presenças divinas. Ficou claro que os poderosos mestres da Santa Igreja não se mostraram, eles não estavam prontos para uma guerra total com a região norte. Pelo menos eles não podiam travar uma guerra contra o Império de Fê em público. Neste dia, os últimos 400.000 soldados do Império Inter de Milão e AC Milan foram forçados a deixar a região central, e o Imperador Humano do Norte os recebeu pessoalmente na fronteira. No Estreito de Nápoles, a legião de cavalaria mista sob o comando deste imperador empatou com a legião dos cavaleiros da execução divina da Santa Igreja, que anteriormente tinha uma taxa de vitória de 100%, e esta nova legião de cavalaria instantaneamente se tornou o centro das atenções e chocou muitas pessoas. Após a Era Mítica, a situação em que as forças que estavam além do escopo dos impérios de nível 9 opondo-se reapareceram no continente. A partir de agora, as duas potências militares mais poderosas do continente tornaram-se oficialmente rivais. Ei, você gosta desta novel? Acha que tem pontos a se melhorar? Hail the King, capítulo 1147. Uma paz de curto prazo. A batalha no Estreito de Nápoles mudou a opinião de muitas pessoas em relação ao novo e crescente império da região norte. Antes, muitas forças acreditavam que o império da região norte existia devido à poderosa força individual do imperador humano do norte Alexander. Pensava-se que era uma força que se uniu contra a vontade de muitas pessoas. Embora tal força parecesse poderosa e massiva, sua união era baixa enquanto sua base era fraca. Muitas forças, incluindo a Santa Igreja, acreditavam que, enquanto derrotassem o imperador humano do norte de frente, poderiam fazer com que essa nova força colapsasse instantaneamente. No entanto, após a batalha no Estreito de Nápoles, na qual a legião de cavalaria mista do Império da região norte lutou com a legião dos cavaleiros da execução divina, a legião de cavalaria no ponto 1 no continente, as pessoas finalmente perceberam que o Império da região norte não só tem um lorde dominante como o Imperador Humano do Norte. Havia também muitas tropas e soldados poderosos. O Leão Dourado Lampard também ficou famoso no continente depois dessa batalha. O comandante de legião da Legião dos Cavaleiros da Execução Divina era Atkinson. Este cavaleiro de cabelos prateados e olhos cinzentos era um dos poucos mestres famosos no continente, e sua lança de prata matou muitos mestres supremos. No entanto, ele não foi capaz de derrotar o Leão Dourado Lampard, chocando o mundo. Através desta batalha, o Império da região norte mostrou um pouquinho de sua força como a ponta de um iceberg. A adição dos últimos 400.000 soldados de elite da Inter de Milão e do AC Milan que haviam passado por provações e tribulações,
bem como os 4 jovens lords como Sharavi, tornou o Império da Região Norte ainda mais poderoso. Além disso, as informações sobre a tribo Okbemomoth, uma das superpotências da Era Mítica, juntando-se ao Império da Região Norte também fizeram o continente tremer. A partir de 2 anos atrás, outras raças começaram a aparecer, pondo fim à era em que o homem dominava o continente. De lá até agora, ninguém havia ouvido falar de algum mestre humano subjugando outra raça. O imperador humano do norte tornou-se ainda mais misterioso. Algumas pessoas até afirmaram que o título do santo marcial continental Maradona de "o humano mais forte sob as estrelas" teria que ser transferido para o imperador humano do norte. Ainda mais pessoas estavam ansiosas pela guerra entre a Santa Igreja e o Império da Região Norte. A Santa Igreja uniu completamente a região central, e o Império da Juventus passou a ser seu império afiliado, perdendo sua autonomia. Além disso, o Império da Região Norte atingiu todos os cantos da região. Uma vez que a guerra estourasse entre essas duas forças, isso significaria que seria o primeiro conflito entre duas regiões gigantes. Esse nível de caos poderia ser comparado à guerra de 100 anos entre os deuses e demônios na Era Mítica. No entanto, uma guerra nessa escala não ocorreria facilmente. Após a batalha no Estreito de Nápoles, a Santa Igreja e o Império da Região Norte não começaram a guerra como os outros esperavam. Em vez disso, eles entraram em um período de impasse. As duas forças posicionaram muitas tropas nos dois lados do Estreito de Nápoles, preparando-se para a guerra. Sob o comando do Leão Dourado Lampard, a legião de cavalaria mista do Império da Região Norte, que se tornou famosa após uma batalha, foi posicionada na linha de frente. Exceto por esta legião, mais de 1 milhão de soldados do Império também estavam estacionados na linha de frente, fazendo a rotatividade entre as várias fortalezas entre a região norte e a região central. A Santa Igreja também posicionou mais de 1 milhão de soldados na fronteira, e metade deles eram soldados da Santa Igreja, enquanto a outra metade eram soldados da Juventus. Muitas fortalezas e acampamentos foram erguidos ao longo da longa fronteira, sem ousar baixar a guarda. As duas forças se entreolharam com ambição, hostilidade e vigilância. No entanto, antes de realmente se decidirem pela guerra, eles não estavam confiantes de que poderiam enfrentar seu oponente. Embora tenha havido escaramuças em pequena escala, nenhuma guerra real estourou. Fei estivera ocupado digerindo o resultado da batalha no Estreito de Nápoles. Para os 400.000 soldados derrotados do Inter de Milão e do AC Milan que sobreviveram ao desastre, era impossível para eles reviverem seus antigos impérios de nível 9. Não era só porque eles não tinham força. As linhagens reais dos dois impérios foram completamente exterminadas pela Santa Igreja, e ninguém poderia reivindicar a herança. Portanto, não havia como eles restabelecerem esses dois impérios. A única missão dos soldados que sobreviveram era buscar vingança e destruir a Santa Igreja. Portanto, após Fé prometer a eles que um dia lhes daria força suficiente para buscar vingança, esses 400.000 soldados de elite que haviam passado pelos desafios mais cruéis imediatamente juraram lealdade ao Império da Região Norte sem hesitação. Sha'aravi, Milito, Cassano e Palácio se juntaram ao Império da Região Norte e se tornaram generais poderosos sob o comando do Imperador Humano do Norte. Esse resultado foi além das expectativas de Fei. Esses 400.000 soldados eram todos guerreiros corajosos que haviam passado por muita coisa e possuíam imensa experiência de combate e sabedoria. Fei separou esses soldados e os colocou em várias legiões nos 10 distritos militares como oficiais, e eles poderiam ajudar os graduados da escola militar de Chamboda a temperar as legiões. Fei não duvidava da lealdade dessas pessoas. Sob a cruel repressão e massacres da Santa Igreja, essas pessoas ainda decidiram lutar até a morte. Eles preferem ficar sem teto e vagar para outras nações, em vez de baixar a cabeça contra a violência. Todos eram grandes homens, e sua bravura e persistência foram demonstradas durante a batalha no Estreito de Nápoles.
Uma vez que esses guerreiros juraram lealdade ao Império da Região Norte, eles não voltariam atrás em suas palavras. Além disso, a adição de 4 jovens lordes como Sharav melhorou muito a força da região. O Império da Região Norte carecia de mestres supremos que pudessem dominar uma região, exceto pelas almas guerreiras de batalha do Cristal de Prata que só podiam seguir comandos simples, mas agora com esses jovens lordes se juntando ao Império, sua verdadeira força aumentou várias dobras em um curto tempo. Capitalizando uma rara paz nesta era do caos, Fei estava lentamente transformando a região norte em um bloco de ferro de acordo com seu plano. Fei estava extremamente ocupado esses dias. Exceto por tentar integrar ainda mais o grande reino divino, o rei tinha reuniões com as elites do império quase todos os dias, discutindo todas as questões atuais. Agora, sabendo que os poluidores estavam chegando, o império deveria travar uma guerra contra a Santa Igreja. Essa era a pergunta que incomodava Fei e seus estrategistas. Afinal, a Santa Igreja era uma força humana. Se a guerra começasse, seria um conflito interno, reduzindo muito a força das espécies inteligentes no continente. Sem dúvida, não era benéfico para o plano de defesa contra os poluidores. A melhor maneira era empurrar os lobos para devorar o tigre, deixando a Santa Igreja batalhar com os poluidores antes que o Império da Região Norte chegue e cuide do resto. Infelizmente, parecia que nenhum único poluidor havia aparecido no continente Azeroth. Um mês após a batalha no Estreito de Nápoles, o Império da Região Norte recebeu um pedido de ajuda da Aliança Humana na região Sul. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1148. O chamado da União na Ilha de Bali. A carta de assistência não foi enviada apenas ao Império da Região Norte. A mesma carta foi enviada a outras forças, como a Santa Igreja na região central, o Império de Barcelona, o Império de Madrid e o Império dos Elfos na região ocidental, o Império de Liverpool, o Império Manchester United, o Império do Arsenal, o Império Anão e o Império Gnomo na região ocidental. A situação dos humanos na região sul atingiu um grau extremo de perigo. Os ataques agressivos e a expansão exponencial dos goblins fizeram com que as duas últimas cidades gigantes da região sul, Arians e Iduna, estivessem prestes a cair. A conexão do Império de Munique e do Império Ormond foi cortada pela metade pelos goblins no meio do caminho, e essas duas cidades não podiam nem mesmo se comunicar uma com a outra. Em apenas um ano, mais de 90% do território da região sul caiu nas mãos do Império Goblin. Segundo a informação da carta, se esta situação persistir, toda a região sul corre o risco de cair nas mãos dos goblins. Uma vez que essa raça gananciosa, violenta e agressiva ganhasse o controle do território da região sul, era difícil dizer quanto mais crescimento essa raça iria experimentar. Uma coisa era certa. Se eles colocassem as mãos em toda a região sul, eles não ficariam satisfeitos. No futuro, a região leste, a região oeste, a região norte e a região central se tornariam os alvos dos goblins também. Portanto, a carta de assistência atraiu a atenção de todas as forças no continente Azeroth. Em menos de 2 anos, o Império Goblin dominou quase completamente a região sul, fazendo com que muitas forças poderosas, incluindo a Santa Igreja, ficar preocupada. A única maneira de lidar com uma raça gananciosa com a qual não podia negociar era unir todas as outras forças no continente e eliminá-la. A Santa Igreja emitiu um pedido a todas as forças no continente como a força autoproclamada no ponto 1, pedindo-lhes que abandonassem temporariamente todos os rancores e formassem um exército de aliança para ajudar os humanos na região sul e obliterar completamente a raça Goblin que era maligna e cruel. Este pedido foi apoiado por muitas superpotências. Mesmo os anões e gnomos que não gostavam de guerras disseram que estariam dispostos a enviar tropas de expedição para a batalha na região sul. Como a força humana que estava crescendo mais rápido, como o Império da região norte iria reagir a essa aliança humana sem precedentes? Que atitude teria? Todos no continente queriam saber.
Desde que a Santa Igreja emitiu o pedido, muitas pessoas imaginaram que o Império da Região Norte, que era hostil à Santa Igreja, não se juntaria a esta aliança. No entanto, muitas pessoas ainda esperavam que uma das maiores forças humanas ajudasse a raça humana. Enquanto o Império da Região Norte estava em silêncio, algumas superpotências já mal podiam esperar e começaram a lançar acusações no Império da Região Norte, jogando terra em Fei. Querer que o Império da Região Norte envie tropas. Você está sonhando. Umf. Acho que o Imperador Humano do Norte é um conspirador ambicioso. Ele não se preocupa com a vida dos humanos na região sul. Em sua mente, unir o continente usando violência e assassinato é o objetivo final. Ele quer ser conhecido como o governante mais infame. A esperança da raça humana está na Santa Igreja. Representa os deuses. A grande missão de resgatar nossos iguais na região sul não precisa de uma força do mal como o Império da região norte para se juntar a. As forças que faziam mais barulho eram os impérios leais à Santa Igreja. Por exemplo, havia Juventus e Barcelona. Eles continuaram a criar rumores, tentando fazer do Império da região norte um pária. Logo, a Santa Igreja emitiu mais ordens. Em 15 dias, a força da aliança faria a cerimônia da aliança na ilha de Bali, o lugar onde todas as 5 regiões se fundiram. Todas as forças que estivessem dispostas a ajudar seus iguais na região sul deveriam selecionar suas tropas de elite, e essas tropas se encontrariam e teriam um encontro nesta ilha marítima antes de marchar oficialmente em direção à região sul. Por um momento, todos os tipos de correntes ocultas estavam aparecendo e todas as forças começaram a se mover. Nota de TL. Eu presumo que a região central não está no centro direto do continente, sim que a ilha de Bali seja o centro real. O tempo passou rapidamente. Em apenas um flash, 13 dias se passaram. A ilha de Bali ficava no centro do continente Azeroth. Sua localização geográfica era extremamente única e tinha uma grande massa de terra. Esta ilha no mar interior estava conectada a todos os corpos d'água em todas as 5 regiões. De acordo com a antiga tradição, esta ilha foi dividida em 5, cada parte pertencendo a uma região. O cenário na ilha de Bali era lindo, e a maior parte da massa de terra era plana. Vários milhões de pessoas poderiam residir na ilha confortavelmente. Nos últimos 10 dias, as várias superpotências no continente enviaram suas tropas expedicionárias de elite, e elas chegaram à ilha de Bali usando vários métodos. Agora, mais de 40 impérios enviaram cerca de 700 mil soldados. Eles chegaram aqui usando métodos como barcos e sistemas de teletransporte e montaram acampamentos temporários na ilha. A ilha que costumava ser pacífica e tranquila agora tornou-se barulhenta, com pessoas conversando e cavalos relinchando. Milhares de bandeiras tremulavam no ar e muitas armas refletiam a luz do sol. Olhando ao redor, muitos acampamentos militares de vários tamanhos foram colocados na ilha como estrelas no céu. Os soldados usavam armaduras diferentes e muitos raios chocantes de energia estavam escondidos nos acampamentos enquanto chamas mágicas queimavam ao redor de algumas tendas. Todas as forças que poderiam enviar soldados para cá possuíam grande riqueza e tecnologias avançadas. Afinal, não era fácil viajar milhões de quilômetros em poucos dias. Na ilha de Bali, havia um grande rio chamado Lanka. Este rio passava pela ilha e a dividia em duas, era bastante único. A tropa da Santa Igreja havia chegado há mais de 10 dias. Desta vez, a Santa Igreja enviou parte de sua força oculta, e foi chocante. Mais de 10 navios de guerra gigantes de prata que poderiam voar no céu dispararam pelo espaço. Enquanto lançavam sombras gigantes no solo, eles pousaram na margem sul do rio Lanka antes de montar seu acampamento. A Santa Igreja ocupou um enorme território, e todos os tipos de palácios mágicos, edifícios e estátuas divinas foram rapidamente montados em menos de um dia. Parecia luxuoso e parecia que uma fortaleza gigante semelhante a um palácio divino foi transferida diretamente para a ilha de Bali. Juventus e Barcelona enviaram cada um cerca de 50 mil soldados de elite,
e eles pareciam agressivos e arrogantes. Eles montaram acampamentos nos dois lados do acampamento da Santa Igreja, ocupando duas grandes posições que tinham vantagens de terreno. Um pouco mais adiante, ficavam os acampamentos daqueles impérios que decidiram se aliar à Santa Igreja. Com base em seu nível de força e relacionamento com a Santa Igreja, esses acampamentos foram colocados em vários lugares na margem sul do rio Lanka. Os impérios que não tinham as melhores relações com a Santa Igreja montaram seus acampamentos na margem norte do rio Lanka. Estes incluíam o Império de Liverpool e o Império de Arsenal da região oriental e o Império de Madrid da região ocidental. Nem todas as superpotências eram fãs da Santa Igreja. Especialmente após a destruição do Império Inter de Milão e do Império Assemila, todos viram a ambição da Santa Igreja. Afinal, nem todo mundo era idiota. Estava claro que a Santa Igreja queria eliminar todos os impérios do continente e criar uma única força onde a Igreja governasse tudo. No entanto, a Santa Igreja tomou uma posição moral elevada desta vez e clamou pela aliança humana. Sob essa pressão e impulso, esses superpoderes que não eram fãs da Santa Igreja ainda tiveram que vir. Isso não significa que esses impérios estavam dispostos a se tornar impérios afiliados à Santa Igreja, como a Juventus. Sob tal pressão, o Império da região norte parecia ser uma escolha melhor. Todos eles queriam que o Imperador Humano do Norte chegasse rapidamente à ilha de Bali para suportar a pressão vinda da Santa Igreja. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1149. O comandante do Império da região norte. Quando amanheceu o último dia, a tropa do Império da região norte ainda não apareceu na ilha de Bali, apesar das esperanças dessas superpotências na margem norte do rio Lanka. Isso deixou as forças do lado da Santa Igreja extremamente felizes. Sem o obstáculo do Imperador Humano do Norte, a Santa Igreja se tornaria o núcleo desta força de aliança sem dúvida, mostrando sua importância para a raça humana. Para a Santa Igreja e seus seguidores, o Império Goblin era uma casa do tesouro aberta. Contanto que eles pudessem derrotar esta raça cruel, eles poderiam colocar as mãos nas receitas e métodos de criação de armas mágicas e zeppelins. Então, suas forças se expandiriam e cresceriam rapidamente. As superpotências residentes na margem norte do rio Lanka ficaram muito desapontadas. A situação estava bem clara agora. Sem o Império da região norte, eles não poderiam rivalizar com a Santa Igreja, que ficava mais forte a cada dia. Todos sabiam que a guerra na região sul era um grande pedaço de carne deliciosa. No entanto, sem o Imperador Humano do Norte, o único Lorde que poderia rivalizar com a Santa Igreja, essas forças na margem norte do rio, que não tinham grandes relacionamentos com a Santa Igreja, não seriam capazes de compartilhar a carne. Eles nem conseguiram provar o caldo de carne. O tempo passou rapidamente. Em um piscar de olhos, já era meio-dia no último dia. O alto clarim de luz soou nos palácios sagrados e mágicos da Santa Igreja e ecoou por toda a ilha de Bali. O altar provisório da cerimônia já estava montado no centro da ilha, e os líderes de várias superpotências já estavam presentes. Bum! Uma onda de energia poderosa de repente disparou dos palácios divinos da Santa Igreja e chocou a ilha de Bali. Um raio de luz prateada pousou no altar. Quando todos perceberam o que estava acontecendo, uma figura envolta em chamas sagradas apareceu na posição mais alta do altar. Toda a luz dentro de 1 metro desta figura ficou distorcida e ninguém sabia quem era essa pessoa. Claramente, esta pessoa tinha poder sagrado chocante e era o chefe da tropa da Santa Igreja nesta missão. O poder sagrado emergente irradiou desta figura em luz, e o poder sagrado se espalhou para todos os cantos da ilha. A pressão chocante fez os 800.000 soldados na ilha se sentirem sufocados. Os soldados comuns estavam se sentindo um pouco melhor, mas aqueles mestres que eram mais sensíveis à energia guerreira e à energia mágica ouviram ruídos estrondosos em seus ouvidos e de repente sentiram como se montanhas fossem atiradas sobre eles. Eles quase instantaneamente se ajoelharam no chão. Por um momento, inúmeras pessoas se ajoelharam em volta do altar incontrolavelmente.
Para os mestres da margem norte do rio Lanka, por serem hostis à Santa Igreja, essa figura misteriosa os visava mais do que as outras. Raios de pressão originados do poder sagrado se precipitaram em direção a eles, e eles tiveram que liberar toda a sua força para lidar com isso. Puf! Um mestre de Madrid foi reprimido tanto que cuspiu uma boca cheia de sangue. Ah! Um mestre de Liverpool também estava sendo alvo. Sua coluna já estava dobrada, seus joelhos tremiam e seus músculos estavam sendo dilacerados. No entanto, ele ainda rugia e não estava disposto a se ajoelhar. Esta poderosa existência da Santa Igreja estava tentando usar a força dominante para envergonhar essas forças que não estavam dispostas a ficar do lado da Santa Igreja. Ha ha ha! Vocês ainda estão esperando que o imperador humano do norte o apoie. Continue sonhando. Esse homem é apenas um impostor. Como ele ousa vir? Os mestres da Juventus e de Barcelona todos se regozijaram e riram. Eles não sentiram nenhuma pressão e estavam agindo normalmente. Senhor, qual é o significado disso? Estamos todos aqui para salvar nossos companheiros da região sul. Por que a Santa Igreja está tentando nos humilhar? Alguém questionou com raiva entre os mestres da margem norte. Como resposta, um bufo frio soou da massa de luz no topo do altar. Isso foi tudo. No segundo seguinte, a pressão crescente vinda do poder sagrado não diminuiu. Em vez disso, ficou ainda mais forte, aumentando exponencialmente. Em apenas um flash, alguns mestres na margem norte não conseguiram resistir a uma pressão tão terrível e gritaram antes de perder a consciência. Buna! 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 Raios de presença poderosa finalmente se elevaram no céu na margem norte do rio Lanka. Os verdadeiros mestres começaram a resistir. Um jovem musculoso com olhos grandes e sobrancelhas grossas voou para o céu do acampamento de Liverpool. Ele tinha cabelo loiro curto e parecia digno, embora não parecesse zangado. Seus olhos pareciam determinados e ele emitiu uma poderosa aura vermelha, protegendo os mestres de sua força. No acampamento do Império Manchester United, um jovem robusto e baixo também apareceu. Ele era um pouco careca, mas tinha uma presença agradável, fazendo com que os outros gostassem dele inconscientemente. Ele também emitiu sua presença e protegeu os mestres de seu império. No acampamento do Império Arsenal, um homem de meia-idade esguio, de cabelos negros e bonito copiou o que os outros dois mestres supremos fizeram, protegendo seu povo. Esses três eram todos mestres supremos famosos e poderosos na região leste, e todos eram figuras semelhantes a deuses da guerra em seus impérios. Eles eram Gerard, Rooney e Van Persie. Com esses três mestres mostrando seu poder, muitos outros mestres na margem norte se destacaram e liberaram seu poder de reino, rivalizando com a pressão que esta existência misteriosa emitiu. Eu controlo um tipo de poder divino. Se eu quiser que você se ajoelhe, você precisa se ajoelhar. Como você ousa tentar resistir? Imprudente, um rugido frio soou da massa de luz no altar, e esta figura parecia cruel e feroz. Como uma divindade enfurecida, ele gritou: um bando de formigas! Ajoelhem-se! Antes que ele terminasse de falar, essa figura nas chamas sagradas de repente liberou outra onda de energia poderosa. A pressão aumentou mais de 100 vezes, parecendo um tsunami que destruiu o mundo e esmagando os mestres na margem norte do rio Lanka. Puf! Gerard foi pressionado primeiro. Seu corpo balançou quando um fio de sangue escorregou por seus lábios e ele pareceu chocado. Isso é poder divino. Pelo menos nível 6 do reino do Deus verdadeiro. A Santa Igreja enviou um Deus verdadeiro. Os mestres supremos que protegiam seus colegas foram afetados primeiro. O mais fraco cuspiu sangue instantaneamente e caiu do céu. Todos os guerreiros abaixo deles desabaram no chão como se estivessem gravemente feridos. Olhando ao redor, apenas as figuras de impérios de nível 9, como Gerard, Rooney e Van Persie ainda mal conseguiam se segurar. No entanto, estava claro que eles não durariam muito. Ha ha ha! Se vocês não puderam se tornar deuses, vocês são todas formigas. E o imperador humano do norte? E o império da região norte?
Eles são todos pobres insetos. A riqueza e o poder da Santa Igreja não podem ser medidos por pobres formigas como você. Aqueles que estão tentando contar com o imperador humano do norte para lutar contra a Santa Igreja são todos hereges malignos. Todos aqueles que mancham a honra dos deuses serão punidos. Uma série de risadas histéricas soou. Agora, ajoelhe-se diante da Santa Igreja. Essa é a única maneira que seus pecados serão perdoados. Desta massa de luz sagrada branca, uma série de ondas sonoras imparáveis ecoou. Elas continham poder divino e correram para Gerard e outros que estavam lutando para se segurar. Essa onda de poder continha uma intenção assassina oculta. A Santa Igreja realmente quer matar os líderes dessas superpotências. Será que essa aliança é uma armadilha? Se for esse o caso, então a Santa Igreja usou a segurança dos humanos na região sul como isca e projetou esta armadilha. A Santa Igreja está fazendo algo doentio. Ninguém esperava que as coisas mudassem assim. Nesse momento, duas figuras apareceram de repente no céu, de pé na frente dos mestres na margem norte do rio Lanka. A Santa Igreja é autoritária. Essas duas figuras emitiram energias poderosas e cada uma socou uma vez. As poderosas chamas de energia criaram ondas gigantes de energia, bloqueando completamente a pressão criada pelo poder sagrado a 100 metros de distância. Os mestres da margem norte do rio sobreviveram a isso. Echarave e Cassano. Os dois se tornaram deuses. Caso contrário, como eles poderiam bloquear a pressão de um verdadeiro deus? Eles não se juntaram ao imperador humano do norte. Será que a tropa do império da região norte está aqui? Após o choque inicial, uma série de ruídos soou em torno do altar. Os mestres todos conversavam entre si, especialmente os mestres da margem norte do rio. Essas pessoas pareciam satisfeitas e surpresas. Assim que a tropa do Império da região norte chegasse aqui, haveria uma força que poderia rivalizar com a Santa Igreja, que era a única força dominante aqui. Eu só estava planejando brincar. Já que mais pessoas estão chegando, isso é o suficiente. Após um momento de pausa, aquela figura dentro das chamas sagradas ardentes de repente explicou em um tom leve. No entanto, esta explicação não satisfez os mestres da margem norte do rio. Mas devido ao poder da Santa Igreja e deste mestre misterioso, eles não ousaram dizer nada, embora estivessem furiosos. A única coisa foi que a parede entre esses mestres e a Santa Igreja ficou mais espessa. O que? O imperador humano do norte só enviou vocês dois que já foram derrotados. De frente para Charave e Cassano, a figura envolvida em chamas sagradas e de pé no altar parecia hostil e desdenhosa. Essa pessoa apenas lembrou a esses dois jovens lordes que eles eram inimigos derrotados da Santa Igreja. Charave e Cassano nem prestaram atenção a esta figura. Depois de quebrar a pressão vinda deste misterioso mestre da Santa Igreja, eles pousaram no chão e retiraram peças gigantes de seus anéis de armazenamento. Então, eles rapidamente montaram uma matriz gigante de teletransporte de longa distância. Depois de discar asterisco, chamas mágicas apareceram e equipes de soldados chambordianos de elite saíram continuamente. LK, sim, está escrito discar com em um telefone, ou talvez seja uma senha risos. Havia humanos, mas também Oxbemomont. Todos podiam ver que esses soldados estavam em linha reta com intenções assassinas em seus olhos. Pareciam determinados e era evidente que eram elites que haviam passado por muitas batalhas. Alguns rumores afirmavam que os soldados do Império da região norte eram todos novatos que nunca haviam estado em um campo de batalha real antes. Agora, estava claro que esses rumores eram falsos. Esta é a legião de cavalaria mista lendária que chocou o mundo, alguém perguntou em voz baixa. Não, não pode ser. Aquela legião é uma legião de cavalaria. Esta legião não tem montarias. Outros balançaram a cabeça. Exceto pela legião de cavalaria mista, o Império da região norte também tem esses soldados de elite. Parece que alguns rumores não são falsos. O Império da região norte com certeza poderia enfrentar a Santa Igreja.
Esses mestres que eram hostis à Santa Igreja ficaram todos satisfeitos com o que viram. Quanto mais poderoso e influente era o império da região norte, mais benéfico era para esses mestres. Contanto que eles contassem com o império da região norte para esta missão, eles poderiam cancelar grandemente a influência da Santa Igreja. O misterioso mestre da Santa Igreja exibiu sua força divina antes e envergonhou essas pessoas que se opunham à Santa Igreja, empurrando esses impérios na região leste que não gostavam da Santa Igreja para o lado do império da região norte. É uma pena que a legião de cavalaria mista não esteja aqui. Não poderemos testemunhar a presença do Leão Dourado. Sim. Se o lendário Leão Dourado não estiver aqui, temo que, se forem apenas os dois, Sha'arav e Cassano não poderão lidar com aquela figura no altar. Não seja impaciente. Talvez outras figuras influentes do Império da região norte estejam aqui. Haha. Eu acho. O Imperador Humano do Norte virá aqui pessoalmente. É difícil dizer. O status do Imperador Humano do Norte é muito mais prestigioso do que costumava ser. Ele precisa ficar para trás na Cidade do Céu e se proteger contra o potencial ataque repentino da Santa Igreja. Além disso, o Papa da Santa Igreja não está aqui. Se o Imperador Humano do Norte vier aqui em pessoa, ele mesmo estará reduzindo seu status. As pessoas conversaram entre si. Quase 1 milhão de pares de olhos estavam fixos no portal gigante na margem norte do rio Lanka. Os soldados do Império da região norte saíram do portal um após o outro sem parar. Após cerca de meia hora, cerca de 10.000 soldados saíram com outros equipamentos e algumas mudanças finalmente ocorreram no portal de luz. Exatamente 1.000 belas e valentes arqueiras mágicas que estavam no reino da classe Lua saíram. Essas arqueiras femininas eram todas bonitas e poderosas, e uma onda de energia mágica as engolfou, fazendo muitos mestres na área suspirarem em descrença. Havia algumas mestras mulheres no continente, mas era raro ver tantas mulheres arqueiras mágicas da classe Lua jovens e lindas. Alguns homens lascivos já olhavam para essas garotas com os olhos bem abertos. Ha ha ha! O Império da região norte ficou sem gente. Na verdade está mandando um grupo de mulheres aqui para a batalha. Haha. Uma voz aguda e zombeteira soou da tropa de Barcelona ao lado do altar. Antes que essa pessoa pudesse terminar de zombar, uma série de suspiros soou. Essas 1.000 arqueiras mágicas se separaram em 2 grupos e se moveram para os 2 lados do portal. Então, a Valquíria de tirar o fôlego e incomparável caminhou lentamente para fora do portal. Instantaneamente, todos sentiram que seus olhos brilharam e parecia que toda a luz deste mundo havia sido roubada por esta mulher. Sua Alteza! Sha'arav e Cassano curvaram-se para esta mulher com respeito. Agora, todos podiam dizer que esta valquíria que apareceu por último era o comandante da tropa do Império da região norte. Seu status estava acima desses 2 jovens lordes. O comandante da tropa da região norte é uma mulher. Muitas pessoas ficaram chocadas. Eles haviam pensado em muitos candidatos para esta posição, mas não achavam que a líder do Império da região norte desta vez seria uma mulher linda. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 1150. Chocado. Isso é hilário. Todos os homens do Império da região norte morreram. Eles precisam dessas mulheres para lutar por eles, o mestre de Barcelona que zombou antes gritou novamente. Sob a liderança deste mestre, os outros membros das forças que se aliaram à Santa Igreja riram e aplaudiram. De fato, neste mundo, os homens eram mais valorizados e as mulheres enfrentavam mais preconceito. Era raro uma mulher se tornar líder de uma tropa. Mesmo em termos de divindades, os deuses tinham mais seguidores do que as deusas. Sha'arav e Cassano pareciam zangados e estavam prestes a revidar. Neste momento, a valquíria Helena acenou levemente com sua mão esguia, e um raio de energia mágica aterrorizante explodiu. 10 pingentes de gelo azuis e radiantes apareceram no segundo seguinte no ar, e eles já pressionaram os mestres na multidão que zombavam do Império da região norte.
Esses pingentes estavam mirando entre suas sobrancelhas. Ninguém viu como esses pingentes apareceram. Parecia que esses 10 pingentes já estavam lá, e as pessoas só não os viam porque eram invisíveis. Como grandes peças de arte esculpidas por mestres, todos esses pingentes de gelo tinham 6 arestas. Como flocos de neve alongados, esses pingentes de gelo eram ocos nas bordas e as partes finas pareciam cristais, refletindo a luz do sol. No entanto, as bordas pareciam tão afiadas quanto lâminas de ferro, e parecia que as bordas desses pingentes poderiam rasgar o espaço aberto. Ninguém ousou subestimar o poder desses pequenos pingentes. Especialmente aqueles mestres que tinham pingentes de gelo pressionados contra suas testas. Neste momento, eles sentiram que o frio vindo dos pingentes de gelo poderia até congelar suas almas. Eles não podiam circular sua energia guerreira e energia mágica para bloqueá-lo e se sentiam como ovelhas esperando para serem abatidas. Se os pingentes avançassem meia polegada, suas vidas seriam encerradas. Agora, quando os mestres da área olharam para a linda Valquíria, suas expressões mudaram. Essas pessoas que olhavam para Helena com desejo e luxúria, todas se acalmaram, e baixaram a cabeça e não ousaram ofendê-la. Apenas suspiros puderam ser ouvidos da multidão. Depois que Helena mostrou seu poder, todos esses mestres sabiam com o que estavam lidando. A Valquíria apenas acenou levemente com a mão, mas o poder chocou a todos aqui. Foi bom que Helena não fosse assassina e só queria alertar aquelas pessoas que eram hostis ao Império da Região Norte. Depois que aqueles mestres que zombavam do Império da Região Norte calaram a boca, os 10 pingentes estremeceram e desapareceram. Apenas aqueles que zombavam do Império da Região Norte tremiam de medo e não ousavam dizer mais nada. O Império da Região Norte com certeza é poderoso. Você não só chegou atrasada, mas também atacou e ameaçou nossos colegas. Você acha que este mundo pertence ao Imperador Humano do Norte? Aquela misteriosa figura da Santa Igreja disse astutamente enquanto era envolvida pelas chamas sagradas. Essa pessoa com certeza era sem vergonha. Quando pressionou os mestres de Liverpool e de outros impérios, ele até usou seu espírito assassino. No entanto, agora que Helena puniu apenas ligeiramente essas pessoas que tinham mais intenções, ele se mostrou e acusou-a de transgressão, tentando instigar o conflito e esquecendo completamente o que tinha feito. Que nojo! Fudido sem vergonha! Foi você quem atacou primeiro. Sharavi não conseguiu conter sua raiva e praguejou. Eu já disse que estava brincando. Esta figura envolta em chamas sagradas era descarada em um grau extremo. Seu cão! Você pode brincar, porque a Rainha Helena, Sua Alteza, não pode brincar. Sharavi zombou de volta. Agora, todos finalmente perceberam a verdadeira identidade da Valquíria. Ela é a rainha do Imperador Humano do Norte Alexander. Não admira que Sharavi e Cassano, estes dois jovens lordes extremamente orgulhosos, estejam dispostos a ouvir o comando de uma mulher. Pela força que esta rainha demonstrou, tanto seu status quanto seu poder estão além de Sharavi e Cassano. Muitas pessoas pensaram consigo mesmas. Ha ha ha! O Imperador Humano do Norte com certeza gosta de brincar. Reforçar os humanos na região sul, este é um assunto crucial e diz respeito ao futuro da raça humana. Ele só enviou uma de suas rainhas aqui. A figura envolvida em chamas sagradas mudou de assunto e começou a atacar a identidade de Helena violentamente. Você! Sharavi quase explodiu de fúria. Todos os soldados do Império da Região Norte também pareciam zangados. Neste momento, Valquíria Helena acenou com a mão e disse aos outros para serem pacientes. O lindo rosto de Helena parecia sem emoção desde o início, ninguém poderia dizer que emoção ela estava sentindo. Ela parecia fria, nobre e etérea como uma imortal. Quando ela olhou para cima e viu a figura coberta por chamas sagradas e de pé sobre o altar, um traço de nojo apareceu em seus olhos. Uma de suas mãos agarrou no ar, e um arco de formato estranho apareceu em sua mão. Seu movimento era gracioso e elegante, como se ela estivesse dançando, e outras pessoas estivessem intoxicadas por ela. Então,
A valquíria estendeu os dedos e puxou a corda de prata do arco. Quando o arco foi puxado, uma flecha de luz que era secundada por runas mágicas místicas condensou-se no arco, e a ponta de flecha foi apontada para a existência mais prestigiosa da Santa Igreja nesta missão que estava no altar. Como você ousa apontar sua arma para? Mais de uma dúzia de sacerdotes poderosos e cavaleiros divinos da Santa Igreja gritaram quando viram isso, e eles pularam no ar e correram em direção a Helena com expressões cruéis. Apontar a arma para esta figura de prestígio era equivalente a travar uma guerra contra a Santa Igreja. Este era um crime de morte imperdoável. Se fosse uma época de paz, o perpetrador seria enforcado e queimado vivo. Mesmo os imperadores não ousaram fazer isso. Você se atreve a me atacar? Tudo bem, vou ajudar o imperador humano do norte a disciplinar sua mulher ignorante. A figura envolta em chamas sagradas e de pé no altar riu alto. No entanto, antes que ele pudesse terminar de falar, a corda do arco vibrou. Bang! Todo mundo ouviu. Um raio de luz azul linda e radiante saiu do arco longo, parecendo a mais bela estrela cadente do mundo. Aqueles mestres da Santa Igreja que pularam no ar não puderam nem mesmo reagir antes que a luz azul passasse por eles. Ao mesmo tempo, uma energia indescritivelmente poderosa e fria explodiu, quebrando sua defesa e instantaneamente selando toda a força em seus corpos. Craque! Craque! Espessas camadas de gelo azul se formaram nos corpos desses mestres e eles caíram diretamente em direção ao solo. Bum! No entanto, antes de pousarem, uma série de suspiros incrédulos soou após uma explosão. Aquela figura suprema e arrogante envolvida em chamas sagradas que quase suprimiu todos os mestres e soldados na ilha de Bali por conta própria foi atingida. Ele foi atingido por esta luz azul antes que pudesse reagir, ele não conseguiu pará-la por um segundo. Como uma boneca que foi atingida por uma flecha de uma besta, as chamas sagradas se dissiparam, e essa figura caiu do altar. No próximo segundo, luzes piscaram, e a valquíria Helena já apareceu no ponto mais alto do altar. Seu longo cabelo ruivo esvoaçava ao vento, parecendo uma fogueira, e seus olhos pareciam calmos. Ela não parecia animada por ter derrotado o mestre mais poderoso da Santa Igreja aqui. Olhando para baixo do altar, para onde quer que ela olhasse, ninguém se atreveu a olhar para ela nem por um segundo. Ei, você gosta desta novel?